Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu estou feliz de estar aqui de novo, mais uma quarta-feira, estamos juntos nesta série especial, Como me reaproximar do meu filho adolescente. Estamos juntos nesta série especial, Como me reaproximar do meu filho adolescente. Já estamos no 11º vídeo, nossa, nem acredito, tantos vídeos, né, sobre tantos assuntos. Eu fico pesquisando, vendo quais são as dúvidas mais frequentes, né, e tentando ajudar as mães de adolescentes a se comunicarem melhor com seus filhos, a resgatarem aquele relacionamento gostoso de mãe e filhos que havia quando eles eram crianças e que às vezes se perde um pouco nos conflitos, né, durante a adolescência. Para quem não me conhece, meu nome é Valquíria Lobo, eu estou aqui toda quarta-feira às 20 horas, e vou continuar com essa série por mais um tempo, e às segundas-feiras eu também estou lá no Facebook, sempre respondendo perguntas, se você tiver perguntas, tiver dúvidas a respeito de como lidar melhor com o seu filho adolescente, eu estou aqui de coração aberto para te ajudar com a minha experiência de mais de 20 anos como chefe de escoteiros, lidando com adolescentes diretamente, e também, né, avó de 3 netos, mãe de 2 pessoas lindas que já passaram pela adolescência, então eu tô aqui para você, tá bom? Muito obrigada por você estar aqui comigo. E o assunto de hoje é um assunto que interessa a muitos pais, né? Tem uma frase preferida dos adolescentes que é assim, ó: "Ninguém me entende". E a outra frase preferida é: "Minha mãe não me entende". E por que que a gente não se entende com a pessoa que a gente mais ama nessa vida, né? Eu não sei você, mas as pessoas que eu mais amo na minha vida, sem dúvida nenhuma, são meus filhos. O Tiago e a Thalita são os top 2, lá no topo, né? E lógico, depois vem as outras pessoas que eu amo tanto, mas eles dois, sem dúvida nenhuma, são as pessoas que eu mais amo nesse mundo. E mesmo amando tanto, principalmente com o Tiago, eu tive muito conflito, muito problema. Eu quase perdi a conexão, a harmonia do relacionamento com o meu filho quando ele era adolescente, porque eu não sabia como lidar com a adolescência. Era uma coisa que me fazia me descabelar. E uma das coisas que fazia a gente se distanciar muito, e depois eu vim a aprender, né, com essa prática, com essa proximidade com os escoteiros, com os meus queridos adolescentes, ao longo desses quase 20 anos, foi me capacitando e me deixando mais hábil para lidar com eles de uma maneira mais assertiva, mais com melhores resultados. Por isso que a Thalita não sofreu tanto quanto o Tiago, né? Como minha filha, porque eu sabia me comunicar melhor com ela, né? Então, para você, como é que é essa situação? Uma das coisas que eles falam muito é assim: é, a gente vai falar com os pais, os adultos interrompem a gente, eles não deixam a gente terminar de falar, né? A gente começa a falar e eles cortam a gente sem a menor cerimônia. A gente não tem direito de expor as nossas ideias, né? E o que eu ouço muito das mães é uma coisa assim, até meio sem pensar. Elas falam, né? Ah, eu amo meu filho adolescente, mas ele parece que tem titica de galinha na cabeça. Você pensa assim também? Que seu filho parece que às vezes tem titica de galinha na cabeça. Minha mãe falava assim, eu acho expressão o máximo. Ah, é, né? Às vezes parece mesmo que eles têm titica de galinha. Mas não tem, gente. Não é assim que funciona, tá bom? Na verdade, as ideias deles precisam ser consideradas, mas muitas vezes a gente não dá a oportunidade deles exporem. Como eles são muito grandes, né, parecem homens e mulheres, às vezes a gente tende a achar que eles têm que ter as ideias já de adultos, e não é assim. Ao mesmo tempo, quando a gente se dá ao trabalho, a gente tem a paciência de ouvir o que eles estão falando, mas ouvir de verdade, ouvir de coração aberto, ouvir com a intenção de entender, né, e não só para cumprir tabela, fingir que está ouvindo, né? Quando a gente se propõe a realmente ouvir o que eles estão dizendo, maioria das vezes a gente se surpreende, mas se surpreende mesmo com as ideias que eles têm, sabe?
Comenta aqui comigo, se você está aqui comigo ao vivo, ou mesmo depois, se você vê essa live, esse vídeo gravado, põe aqui nos comentários se você concorda com isso que eu estou te falando, se isso que eu estou falando para você faz sentido, se você já viveu uma situação assim parecida, né? Se você já percebeu que estava interrompendo o seu filho, ou se você não percebe isso, né? Se você realmente acha assim que eles começam a falar e você já sabe que eles vão falar. E aí, como você tem mais habilidade de se expressar, você já interrompe e já fala. Você sabe que ele vai falar. Na verdade, mais ou menos a gente sabe. Ou às vezes a gente imagina, né, o que ele vai falar. Né, eu tenho um escoteiro meu que o olhinho dele até encheu de lágrima o dia que ele falou isso. Perguntei para eles uma vez: vocês se sentem desrespeitados? E esse escoteiro, eu não vou falar o nome dele, né? Porque é uma pessoa muito querida, tá com seus 14 anos já, é um rapazinho tímido, quietinho, mas assim, muito muito educado, muito bonzinho, sabe? Mas ele eu senti a mágoa no coração dele, sabe, nos olhos dele, quando ele disse que os adultos não deixam ele terminar de falar. Ele começa a falar e os adultos, no caso os pais dele mesmo, sabe, interrompem, já atropelam ele na fala dele, né? E, gente, na verdade, uma das maneiras mais significativas, mais importantes da gente demonstrar respeito pela pessoa, essa pessoinha que a gente mais ama no mundo, é ouvir, ouvir atentamente. E não do jeito que eu estava dizendo, né? Ouvir só para cumprir tabela, ou já ouvir, enquanto a outra pessoa está falando, a gente, no lugar de procurar ter a intenção de realmente entender o que ela está querendo te dizer, se colocar no lugar dela, tentar ver as coisas sob o ponto de vista dela, por exemplo, olha, se eu fosse um adolescente, se eu não tivesse todas as informações, todas as experiências que eu já tenho agora como adulto, o que teria, né, de referência para eu falar? Né, então ouvir, tentando ouvir com ouvidos de adolescente, sabe? Eu acho que é essa a diferença, é essa pegada desses 20 anos de experiência que me faz ter essa proximidade maior com os meus adolescentes, né, com quem eu convivo. Às vezes, no lugar da gente ouvir, o que a gente faz de fato é ficar esperando a nossa hora de falar, quando espera. A maioria das vezes a gente não espera nem o outro dizer e a gente já quer colocar a nossa versão. A gente já quer expor, falar o que está na nossa mente. Na maioria das vezes, quando há ali um conflito de ideias, a gente quer encontrar erros, encontrar falhas no argumento, né, da outra pessoa, inclusive dos nossos adolescentes, para a gente ganhar, né, para ver quem está certo e quem está errado, a gente ganhar a discussão, né, e provar que a gente está certa. E não é isso que é comunicação, né. O grande problema é que, assim, a gente fala A e a outra pessoa entende B. Os nossos adolescentes, os nossos filhos, eles falam uma coisa pra gente, A, e a gente entende B. Por isso que eu costumo brincar, eu falo muito isso com o pessoal, né. Os pais dos meus queridos falam assim: às vezes parece que vem uma nave espacial, abduz o seu filhinho, leva ele lá para o espaço e coloca um ET que tem a forma dele, mas não é mais o nosso filho, porque a gente não consegue mais se comunicar com aquele cidadão. Aquele bebezinho fofo que a gente passava talquinho no bumbum, aquela criança, né, que vinha correndo para os nossos braços, que fazia aqueles desenhinhos na escola: "Mamãe, eu te amo. Mamãe, você é a rainha. Mamãe, você é a melhor mãe do mundo". Cadê aquela criaturinha? Sumiu, foi abduzida pelos ETs. Agora tem uma pessoa que fala coisas que a gente não entende, fala coisas que às vezes até ofendem a gente. Mas sabe, a maioria das vezes, as coisas que eles falam, nos magoam mais por nossa culpa do que por culpa deles. Eu sei que é difícil a gente pensar dessa maneira, sabe, mas
As técnicas, por exemplo, de comunicação não violenta pregam muito isso na gente, que às vezes a gente não é a violência não é só bater, não é só gritar. Às vezes uma crítica, às vezes uma cortada, sabe, a pessoa está falando e a gente corta o que ela está falando, isso é uma forma de violência. Às vezes um revirar de olhos, ai, uma ironia e um desprezo, às vezes, pela opinião do outro, é também uma forma de comunicação violenta. Às vezes a gente não percebe isso, mas é Marshall Rosenberg, o autor que escreveu a respeito de comunicação não violenta. Aliás, gente, é um livro que vale a pena ser lido, viu? É um dos que eu tenho lido, Comunicação Não Violenta, vale a pena. Ele diz assim, que a gente precisa é, se colocar no lugar do outro, ter uma empatia, né? Olhar a situação do ponto de vista do outro. No mínimo, respeitar a proporção, né? A gente tem 2 ouvidos e uma boca, e eu acho que Deus não se equivocou nessa proporção não, eu acho que é para a gente falar menos e ouvir mais, só acho. Mas é verdade gente, é verdade isso daí, viu. Geralmente, quando a gente está nessa comunicação, que o Marshall Rosenberg fala de comunicação violenta, a gente costuma assim, tá bom, mas, quer dizer, a gente, quando se dá o trabalho de ouvir, né, de parar e ouvir o nosso adolescente, porque assim, as outras pessoas a gente até ouve, né, deixa ela falar um pouco mais. Adolescente, nem isso, a gente corta antes dele terminar o raciocínio. E isso é um desrespeito muito grande, muito grande. Maior, inclusive, do que aquele que a gente comete com outros adultos, quando ele está falando uma coisa e a gente, no lugar de ouvir, tentar genuinamente entender o ponto de vista dele, o que que é que ele está querendo te fazer, ouvir mesmo, abrir os 2 ouvidos, focar na pessoa, olhar nos olhos dela, procurar entender aquelas palavras, a gente está mais procurando no nosso pensamento a nossa próxima frase, o que que é que ele vai falar de errado para a gente pegar aquele gancho e ganhar a discussão e provar que a gente está certo e o outro está errado. A gente começa assim: "Ah, tá, mas tá bom, mas, esse mais é, tudo que você falou não tem nada a ver, e agora eu vou falar a verdade. É isso, gente, é isso. É difícil da gente estar consciente disso, na verdade. Mas se a gente tiver realmente o interesse e a vontade de se relacionar melhor, e eu vou te falar, isso não serve só para os nossos adolescentes não, serve para outras situações também. Marido e mulher, irmãos, colegas de trabalho, por que não, não é? Pares, né, se nós somos estudantes, nossos colegas de classe, nossos professores, enfim, as outras pessoas com quem a gente se relaciona, sabe? Nossos chefes, os nossos outros parentes, ouvir atentamente, admitir por um momento que talvez aquele outro ser humano tenha algo de importante para dizer, ter respeito e consideração pelo que o outro está dizendo, isso é que torna a comunicação não violenta, sabe? Olha, a Rosângela Hagler, que linda! Ai, e concordo, né? É isso mesmo. Ai, obrigada por você estar sempre aqui, viu, chefinha? Morro de saudade de você. Vem visitar a gente quando vier para Ribeirão, tá bom? Linda, também te amo. Bom, mas voltando aqui, né? Entendi assim o que eu estava querendo dizer que é o problema da comunicação? Porque assim, ó, a comunicação, eu vivo frisando isso, sabe? Comunicação é um dos pilares do bom relacionamento, não só com nossos filhos adolescentes, mas com qualquer outro ser humano, sabe? E a comunicação, pela minha definição, não é o que você fala, e nem é mesmo como você fala, que é um nível mais profundo, né? Na verdade, a comunicação, a gente tem que ter o foco no que o outro entende. Percebe a diferença? Não adianta você falar A e na sua cabeça está muito claro o que você falou e qual era a intenção do que você falou, se a outra pessoa entendeu B. É isso que dá muito conflito. É isso que dá muito conflito. Eu vou até dar um exemplo, 2 exemplos, na verdade, sabe, de situações que aconteceram comigo,
que olha, nem é com relação a adolescentes, mas vai ilustrar bem essa questão de você falar A e o outro entender bem. O pai da Thalita, o meu relacionamento com ele, eu falava exatamente isso, não havia comunicação, porque eu falava uma coisa e ele entendia completamente outra. Eu falava uma coisa, assim, super tranquila, e ele reagia de uma maneira como se eu tivesse batido na cara dele com força, tivesse xingado a mãe dele, porque a reação dele não correspondia às palavras que eu achava que tinham saído da minha boca. E ao mesmo tempo, ele cantava uma musiquinha para mim, ele dizia que eu era mulher de fases, tinha uma música, né, complicada e perfeitinha, mulher de fases, ele falava isso, porque no jeito como ele me entendia, é como se tivesse uma hora que eu estivesse bem e outra hora eu estivesse completamente surtada. E eu não me via assim, sabe, o grande problema era a comunicação, exatamente isso que eu estou dizendo. Mas por quê? Era como se a gente quisesse competir, saber quem estava certo, quem estava errado na discussão. O nosso objetivo era ganhar. Nós estávamos como se estivéssemos competindo, como se estivéssemos em lados opostos. E a gente faz isso com os nossos filhos adolescentes. A gente quer provar que o nosso argumento está certo e o dele está errado, que a nossa ideia é melhor e que a dele é titica de galinha. A gente fica nesse embate bobo. E o que a gente consegue não é convencê-lo das nossas ideias. O que a gente consegue, na verdade, é romper os laços afetivos, é fazer com que eles se afastem e queiram cada vez menos estar perto da gente, contar as coisas para gente. Muitas mães falam assim para mim: Nossa, meu sonho é ser a melhor amiga da minha filha. Eu queria que eu fosse, que ela me contasse as coisas. Só que sem perceber, quando os filhos vêm contar as coisas pra gente, sem perceber, a gente já interpreta, já toma as palavras deles, sem deixar eles terminarem de falar, e a gente já dá o veredito, a gente já sabe o que ele está falando, completa as frases dele, ou já critica, ou já rebate, sabe? Ou já discorda e despreza a ideia deles, mesmo que pareçam pra gente ideias infantis, ideias bobas ou até ideias erradas, a gente descarta, a gente desconsidera a ideia deles. E depois a gente quer que eles nos confidenciem as coisas, depois a gente quer que eles contem as coisas pra gente. Mas que jeito? Que jeito? Se quando eles abrem a boca a gente corta, se quando eles falam alguma coisa, a gente critica. Eu vivo falando isso, um dos problemas maiores que a gente tem é não ouvir o que eles falam e criticar o tempo todo. A gente se coloca como superiores, a gente se coloca como se eles não soubessem nada e a gente soubesse tudo. E a gente tem uma necessidade visceral de falar, de passar para eles a nossa ideia e meio que convertê-los. Os adolescentes estão naquela fase, né, de rebeldia, a gente chama, né, ele é muito rebelde, respondão, malcriado. E, na verdade, eles estão nos contrariando. Eles não estão sendo respondões, eles estão expondo as ideias deles. Só que eles fazem isso de uma maneira agressiva. E por incrível que pareça, essa agressividade dos adolescentes, ela nasce em resposta à nossa própria agressividade, a agressividade da nossa comunicação, que a gente nem percebe, é inconsciente. A gente não faz de propósito, a gente não quer magoar nossos filhos, a gente não quer fazer com que eles fiquem mal, que eles não confiem na gente. Tudo que a gente mais quer, na verdade, é que eles se deem bem, que eles aprendam, não é? A gente quer que eles virem gente, né? A gente quer educá-los, a gente quer que as coisas aconteçam de maneira mais tranquila para eles. Por isso a gente quer passar os nossos valores para eles. Só que a gente faz isso de um jeito agressivo, sabe? Violento. Não no sentido de gritar ou de xingar muitas vezes, mas numa postura
de querer impor a nossa ideia a qualquer custo. Tá fazendo sentido para você o que eu estou querendo dizer? Me comenta aqui se você entende, me dá um exemplo, se você percebe que em algum momento, sem saber, sem ter a intenção, você se lembra de já ter feito isso. É mais comum do que a gente imagina, tá? Quando eu converso com os meus adolescentes, com os meus escoteiros, geralmente ao redor de uma fogueira, ou numa reuniãozinha que a gente faz, eu ouço muito isso, sabe? Deles dizerem que minha mãe não me entende, meu pai não me entende, ninguém me entende. Eles falam isso o tempo todo e dizem, né, que são cortados, que não são considerados, na verdade, né? E olha, se você quer realmente se reaproximar do seu filho adolescente, eu tenho umas dicas, assim, muito específicas para te passar, tá bom? Começa, eh, setando, né, assim, plantando na sua cabeça a verdadeira intenção de entender. Quando você for conversar, larga o celular para lá, para o que você está fazendo. Você está lavando a louça? Para, enxuga as mãos e olha para os olhos do seu filho. Isso demonstra que você está prestando atenção. Essa é a melhor maneira de você demonstrar confiança, demonstrar consideração, sabe? Eu costumo dizer, né, já ouvi isso em algum lugar, infelizmente eu não lembro a fonte, porque eu gostaria de honrar a fonte que me deu esse conceito, mas diz que quando você aponta o dedo para um defeito de uma pessoa, ó, tem 3 outros dedos apontando para você. Quando você nota o defeito numa pessoa, geralmente é porque você está agindo da mesma maneira, só que inconscientemente e antes dela. Então a gente diz que nossos filhos são respondões, são agressivos, são mal educados, mas ó, respondão, agressivo, mal educado e nós. O que que nós, como nós nos comportamos quando a gente vai lidar com os nossos filhos? A gente respeita? A gente ouve? A gente tem consideração? Eu falava muito isso para o Tiago, você não tem um pingo de consideração por mim. Só que sem perceber, sem abrir os meus olhos e me colocar na posição dele, muitas vezes eu não tinha consideração por ele, consideração pelas ideias dele, consideração pelas preferências dele. Eu queria que fosse tudo exatamente do meu jeito. Eu não admitia que houvesse, às vezes, que ele ganhasse, que fosse do jeito dele. E olha, gente, de novo, a gente tem que focar em equilíbrio. Nem é para ser aqueles pais que fazem tudo do jeito que o jovem quer, ou que a criança quer, tudo, tudo só do jeito deles. Esse é um extremo. Nem também que seja do outro extremo, que era o que eu fazia, que tudo fosse do meu jeito. E por que do meu jeito? Porque eu era mais velha, porque eu tinha mais experiência, porque eu sabia mais do que ele, porque eu sabia que a ideia dele ia dar errado. A gente tem experiência e a gente quer que eles não passem pelas mesmas dores que nós passamos. A gente quer dar o atalho para eles, mas não é assim que funciona, gente. Eles não vão aprender pelas nossas experiências. Seria muito bom, porque se fosse assim, nosso tatara-tatara-tataravô faria todos os erros e contaria pra gente o jeito que dá certo. E aí a gente faria tudo certo. Nenhum de nós mais erraria. Mas não é assim que funciona, não é assim que se joga. As regras do jogo são diferentes. Eles precisam ter as experiências dele. E quando a gente quer poupá-los de bater com a cara na porta, né, de dar com a cara no chão e se estrepar, a gente faz isso por amor. A gente não quer que eles tenham a mesma experiência ruim que nós tivemos, dando a capacidade. Que tá meio, parece que deu uma instabilidade aqui. Pessoal,
Sinaliza para ver se já voltou, parece que ficou meio travadinho aqui. Voltou, tá entendendo? Deixa eu ver se eu coloco uma outra rede. Eu preciso urgentemente de mudar de casa para ter uma internet que não fale tanto. Me desculpem. Tomara que tenha voltado aí para vocês. Bom, mas vamos continuar, né? Quando a gente aponta um dedo, geralmente tem três para gente. Então, se a gente fala, meu filho não tem consideração por mim, observa, observa. Valdirene Lobo voltou. Aê, obrigada, querida. Observa se esse mesmo erro que você está apontando no outro, você também não está cometendo sem perceber. Geralmente está. A gente fala, nossos filhos são muito agressivos, nossos adolescentes são muito agressivos. Tem a questão hormonal, que eles estão, né, naquela montanha-russa de sentimentos, uma hora está chorando, outra hora está rindo, uma hora está feliz, pulando, a outra hora está querendo morrer, se suicidar, entre aspas, né, não estou falando daquela depressão patológica, séria, que realmente faz com que eles se suicidem, mas aquelas coisas, ai, eu quero morrer, não literalmente, tá? Aqueles rompantes de emoção, é disso que eu tô falando, tá? Essa oscilação toda de hormônios e de emoções e sentimentos, esse turbilhão de emoções que ficam na cabeça e no coração deles, faz com que eles realmente se sintam irritados e às vezes agridam, mas na maioria das vezes eles agridem de volta. Eles agridem porque se sentem agredidos primeiro. E se ele se sente agredido, é porque a nossa comunicação não está sendo eficiente. Lembra? Comunicação não é o que você diz, nem como você diz, mas o que o outro entende. E isso vale também para as relações, para os conflitos emocionais. Se o outro está agressivo, eu falei alguma coisa, mesmo sem a intenção, mesmo sem a consciência, que para ele soou agressivo. E aí ele reage com agressividade também. Entende? Parte da gente isso daí. Então, gente, vamos lá. Como é que a gente resolve isso? Primeira dica. E isso é uma premissa básica. Sem isso, as outras não vão funcionar, tá bom? A primeira é ouvir de verdade. Ouvir com a sua intenção de entender. Se colocar no lugar dele, lembrar de você quando você tinha a idade dele, se colocar na posição dele, né? Essa é a primeira coisa, tá? Ouvir de verdade até o fim. Tampa a boca, põe um zíper, cola um, cola um durex, uma fita adesiva na boca, não fala até ele terminar. Olha nos olhos dele, para de lavar louça, para de assistir Netflix, para de falar no celular, para o que você estiver fazendo, senta, perde, entre aspas, gigantes, 10 minutos, 15 minutos da sua vida e ouve o que ele está querendo dizer, né? Ouvir de verdade. Essa é a primeira, né? Depois de ouvir, é interessante se você usar a técnica de confirmar se ele entendeu. Sabe assim, eu falei A, deixa eu ver se você entendeu A. Como é que na prática a gente faz isso? A gente ouve, afirma assim com a cabeça, né? Se alguma coisa que ele falou a gente não concordar, a gente evita fazer expressões que já denotem que a gente não gostou ou que a gente não concorda, porque isso fecha a pessoa para a comunicação. Quando a gente faz expressões que mostram que a gente não concorda ou que a gente está julgando aquilo que ele está falando de uma maneira negativa, geralmente a pessoa se recolhe, né? O que a gente tem que fazer é demonstrar, primeiro, tampar a boca e ouvir. Segundo, mostrar pelas nossas expressões, a nossa comunicação não verbal, ou seja, a comunicação que não é de fala, mas é de expressões, de nosso gestuário, sabe? É, quando a gente balança a cabeça assim, ou revira os olhos, ou fala, af, tudo isso é comunicação.
E quando a gente comunica que a gente não está concordando, geralmente a pessoa tende a recolher, ainda mais os adolescentes, que eles sentem que não são compreendidos mesmo, então para que eles vão ficar se esforçando para falar e para expor as ideias deles, se eles sabem que nós não vamos concordar, que a gente vai rebater, vai refutar, vai rejeitar e ainda criticar. Não faz sentido, não faz sentido eles se esforçarem para falar com a gente. E aí a gente reclama que eles não nos falam. Mas a culpa é nossa. Eles vêm falar, a gente interrompe, eles vêm falar, a gente rebate, retruca, não deixa a criatura falar. Percebe isso? Então, para a gente ter certeza de que a comunicação está sendo feita de maneira correta, que você está entendendo mesmo o que ele falou, a técnica é repetir a ideia com as suas palavras. Você pode falar assim: tá, deixa eu ver se eu entendi o que você está dizendo. Você está dizendo que, aí você repete com as suas palavras o que ele falou. Porque nesse exercício, você pode dar a oportunidade de que vocês falem a mesma língua, de que você tenha entendido se ele falou A, você entendeu A, e se ele falou B, se você entendeu B, né. Se ele falou aquilo, ou se ele falar: "É, mais ou menos", já abre as anteninhas aí, porque você não está entendendo o que ele está falando. E aí tenha uma vontade genuína de realmente entender. Fala assim: "Tá, então me explica de outro jeito para ver se eu entendo. Eu quero entender, eu preciso entender. Você é importante para mim". Gente, essa frase, dita de maneira verdadeira, sincera e no contexto correto, diferente daquele você está na espera do call center, a sua ligação é muito importante para nós. Aguarde mais 40 minutos aí, seu babaca. Às vezes a gente fala: "Você é importante para mim", mas nesse contexto, a gente fala que é importante, mas a gente não demonstra que é importante, né. E aí, quando você fala de verdade, olhando nos olhos, inclinado para frente, querendo ouvir, abrindo olhos, ouvidos, tudo para absorver aquelas informações que ele está te passando, aí sim, você dizer: "Você é importante para mim, a sua opinião é importante para mim, eu quero entender as suas ideias. Me parece interessante isso que você está falando, mas eu não sei se eu entendi direito". Ele vai tender a te explicar de novo e não vai vir com aquele: "Ah, deixa para lá". Você ouviu isso do seu adolescente? "Ah, deixa quieto". Você já ouviu essa frase? "Ah, deixa para lá". Esse deixa para lá é o quê? É a manifestação de que ele não se sente compreendido. Então ele não vai gastar a energia dele de repetir, de tentar explicar de outra maneira, se ele sabe que você não se importa em entender, ou se ele pensa que você não se importa em entender, percebe? Então faça isso, ouça atentamente, não faça expressões de que você está discordando dele, tá? Eu não estou dizendo que é para você concordar com tudo que ele diz, mas no momento de ouvir, você não pode manifestar no seu rosto, nos seus gestos, que você não está de acordo com o que ele está falando. Ouça sem julgar, ouça sem dar, juízo de valor se está certo ou se está errado o que ele está dizendo. Simplesmente ouça, sem responder, mesmo que seja com expressões faciais, entende? E depois que você ouvir tudo, fala: "Tá, deixa eu ver se eu entendi". E aí você repete, você está dizendo que tá-nã-nã-nã-nã-nã, repete o que ele falou com as suas palavras. Ou então outra maneira de você dizer: entendi", quer dizer: "Acho que entendi". Então quer dizer que tã-nã-nã-nã-nã-nã-nã, é isso mesmo? Outra pergunta: "Eu entendi certo? É isso que você está querendo dizer? É mais ou menos isso que você está querendo dizer?". Aí essa comunicação rende, entendeu? Porque quando você realmente está expressando que você quer saber a opinião dele, que você está interessado em entender, que você tem um pouco de dificuldade, mas que você quer aquilo, quando você abre o coração, sabe, eu acho que essa é a é a expressão mais bonita que eu vejo da comunicação não violenta, abrir o coração.
querer genuinamente se entender com aquela pessoa, sabe? Aquela pessoa que na verdade é a pessoa mais importante da sua vida, apesar dela ser irritante. Filho adolescente é irritante, não adianta, eles são. Eles deixam a gente maluca, mas a gente ama, e se a gente ama, a gente tem que ter o controle emocional de respirar fundo e mesmo assim, mesmo estando irritada, procurar genuinamente essa aproximação, procurar abrir o coração para ouvir e para entender. E se você não concordar, no começo, se você não tem esse hábito de conversar, assim, bater altos papos com seu filho adolescente, uma dica especial, não exponha a sua ideia logo naquela conversa, se a sua ideia foi exatamente o oposto daquilo, tá? Por quê? Isso é uma técnica, é uma estratégia para que vocês consigam cada vez mais abrir o canal de comunicação, tá? Mesmo que você não concorde, você fala assim: eu preciso pensar, eu achei interessante. Diga que é interessante a ideia. É seu filho. Se o que ele fala para você não é interessante, acabou. Vamos embora para casa, porque considere interessante. Interesse-se pelo que ele está falando. Interesse-se pela ideia dele. E se você tem interesse na ideia dele, diga: interessante essa sua ideia. Eu preciso pensar um pouco, não sei se é isso mesmo que eu penso também. Preciso pensar. E deixe para outro momento colocar a sua opinião, se ela for muito oposta, muito diferente daquela, percebe? Mais para frente, depois que vocês já tiverem exercitado essas maneiras de conversar, em que um ouve realmente o outro e usa essa técnica de confirmar se a mensagem foi bem recebida através da repetição. Ah, legal. Quer dizer, então, o que você está me dizendo, só para eu entender, é isso, 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 isso. Isso aí, provavelmente ele vai dar outro exemplo, se você entendeu direito. Se ele falar, não, não é bem assim. Ou se ele disser mais ou menos, significa que você ainda não entendeu o que ele está falando. E aí vale a pena ouvir com mais atenção ainda, né? Pede para ele, ai, desenha no papel colorido para mim, que eu sou muito burra, não estou entendendo. Sabe, se coloca numa posição, assim, tranquila, você não precisa ser a supermãe, você não precisa ser a pessoa que saca tudo o tempo todo. Você pode admitir que você tem falhas, você pode admitir que você não está entendendo nada do que ele está falando. "Ah, eu acho que eu estou muito velha, não estou entendendo o que você está falando, explica de novo, por favorzinho". Vai no bom humor, lembra daquele pilar do bom humor? Que, bom humor vence tudo? Essa técnica, gente, de ouvir atentamente, não demonstrar pela sua expressão que você não concorda quando você não concordar, pelo menos naquele momento, e repetir o que a pessoa falou, para ver se você entendeu direito o que ela está falando, e repete isso até realmente entender, tá. Mas assim, não perca a paciência, não se exaspere, porque fecha o canal, entende o que eu estou querendo dizer? Quando você faz desse jeito, né, fala assim: "Olha, só para eu ter certeza que a gente está falando a mesma língua, né, só para ver se entende direito, em outras palavras você está dizendo assim, assim, assim", né. Quando você usa isso e diz assim: "É importante para mim entender você, você é muito importante para mim, então eu quero realmente, que a gente se entenda", não é. Quando você faz isso, a tendência é que ele tenha confiança de te contar as coisas dele. Então, assim, quando você se abre para eles, a tendência é ele se abrir com você também. A maioria dos pais fala assim: "Ah, eu tento conversar com meu filho", mas eu falo: "E aí, filhão, como é que foi na escola?". "Ah, legal". "Ah, passeou. E aí, como é que foi lá na casa do fulano?". "Ah, tudo bem". "E aí, aquela história assim, assim?". "Ah, normal". Eles respondem a gente com monossílabos.
Monossílabos. E por que que eles fazem isso? Porque eles não estão dispostos a serem criticados, a serem contrariados o tempo todo. Eles se sentem incompreendidos, né. E quando a gente abre esse canal, que aliás ele pode ir e voltar, né, da mesma maneira que você quando você escuta ele falar alguma coisa bem atentamente, você procura checar se ele entendeu, falando: "Ah, então você está dizendo isso, 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 isso", faça o inverso também, que é o quê? Você fala alguma coisa e pede para ele, fala assim: "Ó, só para eu ter certeza que eu me expressei direito, não que ó, veja bem, quando você diz que quando você traz para si a responsabilidade da comunicação, você diz assim: "Só para eu ter certeza de que eu me expressei direito para você, diferente de só para eu ter certeza que você entendeu", porque é sutil, mas assim, quando você diz só para ter certeza de que eu me expressei direito, você está assumindo, naquele momento, a responsabilidade de talvez ser, entre aspas, culpa sua, responsabilidade sua, da comunicação não ter sido bem feita, porque a responsabilidade da comunicação é do comunicador, entende? Quando você fala para eu ter certeza que você entendeu, você está jogando para ele a responsabilidade da comunicação, entendeu? É como se você estivesse acusando ele de não entender, acusando ele de ser burro, entre aspas. Lembra? Você fala assim, e o que ele entende é: "Eu sou burro. Ah, se eu não entendi, então eu sou burro", é isso que você está dizendo, percebe? Então você fala assim: "Só para eu ter certeza de que eu me expressei bem, fala com as suas palavras mais ou menos essa minha ideia, só para eu entender se realmente eu soube me expressar". E às vezes é difícil, sabe, esse exercício, ele não vai: "Ah, tá. Não, não, mãe, entendi, entendi. Não, mas fala, só para eu ouvir de você a minha ideia nas suas palavras para eu ver como soa". Insiste nisso, mas com carinho, com doçura, não com imposição ou dizendo: "Não, quero ter certeza que você entendeu". Isso fecha canal, entende isso que eu estou dizendo? E olha, gente, eu vou dizer para vocês, assim, com todo o meu amor, por que que eu sei tantas coisas dos corações, por que que eu tenho tanto acesso aos corações dos meus adolescentes. Talvez você diga assim: "Ah, não, é porque você não é a mãe deles. É porque você se você fosse a mãe deles, eles não se abririam com você". E eu vou dizer para você, com a minha filha funciona. Quando eu aplico a técnica de direito, quando eu aplico isso que eu estou falando para você, a minha filha se comunica desse jeito aberto comigo, entende? E aí, o que que é que abre esse canal? Você abrir o seu coração. Você quer ouvir segredos do seu filho? Conte os seus. Cuidado assim, não vá falar de coisas que não são para a idade deles, sabe, falar assim, dos seus problemas conjugais, por exemplo, né, não vá, ser fazer do seu filho um muro de lamentações. É diferente o que eu estou dizendo aqui, a minha proposta é que você conte os seus segredos. Por exemplo, se você quer saber do namoradinho, conta do seu namoradinho quando você, tinha a idade dele. Conta as suas peripécias, as coisas que aconteceram, as coisas que você fez de errado, quando você meteu os pés pelas mãos. Não fica toda hora falando dos seus sucessos não, porque o seu filho já te enxerga de uma maneira muito positiva, tão positiva que na adolescência ele quer um pouco te diminuir, falar que você é careta, achar seus defeitos, focar nas coisas que você tem de ruim, porque para ele você já é bom demais para ele alcançar, entende? A maioria das vezes eles se sentem mal porque a gente fica falando para eles: "Ah, na sua idade já era isso, isso, aquilo. Ah, eu nunca fui assim como você, eu sempre fui assim, assim, assado", ou seja, dizendo que ele faz errado e que você sempre foi o certinho. A gente tem medo de perder a autoridade dos filhos, e aí a gente não conta as merdas, né, que a gente fazia. E a gente fazia, a gente é ser humano, a gente erra o tempo todo, só que a gente não admite para eles. A gente tem medo de, admitindo as nossas falhas,
eles perderem o respeito pela gente, porque a gente tem que ser perfeito, para ser respeitado a gente tem que ser perfeito. É o contrário, é anti-intuitivo, eu sei que dá medo, mas justamente quando você abre o seu coração e fala para eles os seus segredos, as coisas que você fazia de errado, você não vai estar dando para ele exemplo ruim. Perceba isso. Os pais acham que se os pais contarem, se as mães contarem as coisas erradas que eles faziam na época da adolescência, eles vão estar dando mau exemplo para os filhos, e não é assim que os filhos veem. Na verdade, quando os filhos eles já cometem os erros deles sem a gente contribuir, tá, como nós fizemos. Se fosse o contrário, se eles fossem seguir os nossos exemplos, só os positivos, a gente não precisaria nem estar tendo essa conversa, porque o tempo todo a gente tenta dar bons exemplos para eles, não é? Só que falar dos nossos bons exemplos não resolve. A gente tem que agir dando bom exemplo, mas falar das nossas falhas. Quando a gente abre o coração e fala das nossas falhas e conta os nossos segredos, eles abrem o coração deles e contam os segredos dele. E se isso acontecer, é uma regra de ouro, que você honre essa confiança, que você não conte para ninguém. A morte da confiança do filho adolescente para com a mãe é quando ele descobre que a família inteira ficou sabendo do segredo dele, sabe? Quando exemplo clássico, clássico, quando a menina menstrua, e aí geralmente ela precisa da mãe até para fornecer o absorvente, e ela conta para a mãe que menstruou. Não passa meia hora, todo mundo está sabendo, a avó, a tia, a vizinha, a melhor amiga, os irmãos, o pai, e aquilo é meio constrangedor para a criança, dependendo de como para jovem, né, dependendo de como aquele assunto, costumava ser abordado na família. Se ela tem vergonha daquilo, se para ela é um assunto constrangedor, tem jovem que foi criado de uma maneira que é natural. Sempre se falou de puberdade, de sexo, sempre se falou e se ensinou a conversar a respeito disso como se conversa a respeito de qualquer outra coisa, aí é normal. Aí ela mesma vai chegar e falar: "Ó, menstruei", para a família toda. Mas se ela conta em segredo para você e fica constrangida, não precisa. Qual que é a sua necessidade de falar aos 4 cantos que a sua filha já está moça? É vaidade, entende o que eu estou querendo te dizer? É quebra de confiança. Quando vem aquele segredo de que está namorando, de que está apaixonada, se você conta para todo mundo, uma hora ou outra ela vai saber que você quebrou a confiança, que você traiu a confiança. E aí acabou. Ela vai esconder as coisas de você, porque se ela contou em segredo, é porque ela queria que ficasse em segredo. Se fosse para contar para as outras pessoas, ela teria colocado no Face. Entende o que eu estou querendo te dizer? Conta os seus segredos, que os segredos dos seus filhos vão chegar para você. E quando eles chegarem, honre essa confiança. É importante você não trair a confiança dos segredos que lhe forem, confidenciados, tá. Então, eh, essa questão de comunicação, você fala assim: "Nossa, mas é tão difícil começar, a gente nunca teve esse hábito", como é que a gente começa? Eu sempre digo assim: "Olha, eh, tenha um momento de tenha uma hora marcada para conversar". Começa por aí. Lembra o horário de jantar? Sempre todo mundo na mesa sem celular? É uma ótima maneira de contar coisas engraçadas, falar as coisas legais que aconteceram durante o dia, expressar suas emoções. Se você estiver chateado naquele dia, fala: "Olha, hoje o dia não foi legal, aconteceu isso, eu me senti assim", e seja específico. "Eu me senti enojado, eu me senti com raiva, eu senti, tristeza, eu me senti decepcionado
com aquela situação que aconteceu assim, assim, assim. Ou então eu achei muito engraçado, conta coisas engraçadas, conta suas peripécias da infância, da adolescência, conta suas histórias. Nossos filhos amam saber as nossas histórias. Quer a atenção do seu filho? Conta para ele a sua história, mas não com aquela intenção, assim, do como é que é? A saga do nordestino sofredor, que o Rossandro fala, né. Não vai contar, "Ah, quando eu tinha a sua idade, eu fazia isso, isso e aquilo, eu era bom, eu não fazia como você que faz tudo errado", né. Entende? Fale das coisas que você fez de errado também, né. Então, às vezes, eu acho que não vai ter assunto. E quando a gente começa a falar, uma coisa puxa a outra, e aí a gente vai desenterrando o assunto que talvez a gente nunca chegasse a conversar. E aí a gente descobre aquelas coisas assim, sabe, de um falar o A e o outro entender o B. Sabe quando dá aquelas mágoas, quando um fica chateado com o outro? Gente, uma pessoa que se ama, 2 pessoas que se amam, quando um fica chateado com o outro, diagnóstico perfeito, um falou o A, o outro entendeu o B. Com certeza é isso que aconteceu, porque a gente não quer ferir o outro, a gente ama. Nossa intenção não é magoar o outro, a não ser que a gente tenha sido magoado e esteja reagindo com raiva, para se vingar, para revidar aquela situação, né. Ninguém acorda de manhã e fala assim: "Deixa eu ver o que eu vou fazer hoje. Acho que eu vou falar alguma coisa para magoar minha mãe". Ou você acorda bela e plena de manhã, né, aquele sorriso maravilhoso, já maquiada e penteada, que assim que a gente acorda, né. E aí a gente fala assim: quais são os planos de hoje? Deixa eu ver na minha agenda. Ah, sim, humilhar meu filho, fazer com que ele se sinta um bostinha e que a gente fique brigado, que ele bata a porta do quarto na minha cara. É esse meu objetivo de hoje". Claro que não, claro que não. Só que vira e mexe, o que que acontece? Exatamente isso. E quando isso acontecer, tenha plena clareza, tenha plena certeza. Você falou A, ele entendeu B. Ou você entendeu B, mas na verdade o que ele estava falando era A, e você não entendeu. Percebe que tudo está na comunicação, tá? Então, gente, ó, para a gente encerrar a nossa live de hoje, eu espero que esteja fazendo sentido para você. Toda vez que você está em conflito, é porque as ideias não estão batendo. E geralmente quando as ideias não estão batendo, é porque a comunicação não está sendo eficiente. Um está falando A, o outro está entendendo B. E essas técnicas que eu passei para você hoje, vai te ajudar a falar a mesma língua, tá? Ouça com atenção, olhando nos olhos, querendo entender. E não procurando as falhas no argumento do outro para já dar a contra-resposta e ganhar a discussão, provar que você está certa e o outro errado, tá? Esse é o primeiro ponto, ouvir de verdade sem querer ganhar a discussão. O segundo ponto é repetir, em outras palavras, espera aí, deixa eu ver se eu entendi, só para eu ter certeza que eu entendi direito, tá? Você está falando assim, 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 né? E aí acerta os pontos, talvez ele te corrija, mais ou menos, não, não é, não, nada disso, né? Talvez ele corrija, talvez ele confirme e dê mais exemplos, mais informações, e aí a comunicação vai fluindo, tá. Sempre procure ter uma expressão de acolhimento, nunca de rejeição ou de contrariedade àquela opinião, quando ele está se expressando, né. E se a sua opinião logo no comecinho for muito, diferente, divergente daquela que ele está dando, não dê a sua opinião naquele momento. Lógico que em outro momento, numa outra situação, você volta e fala assim: "Sabe aquilo que a gente estava falando, que você falou isso, 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 isso? Então, você sabe qual que é a minha opinião a respeito disso? Eu pensei a respeito daquilo que você falou". E aí o que que você faz? Você usa a técnica do PNP. Depois eu te conto com mais detalhes sobre PNP, mas é positivo, negativo, positivo. Eu pensei um pouco a respeito do que você falou. E aí você fala primeiro, os aspectos positivos. Quais foram as partes da ideia que você concordou ou que você entendeu por que que ele pensou aquilo? Positivo. Aí depois você vai para a parte negativa, que na verdade a negativa é o que que você não concordou ou o que que você não concorda com aquilo. E você encerra a conversa
com outro aspecto positivo. Por exemplo: "Ah, mas eu acho interessante que a gente tenha ideias diferentes, eu acho que é rico uma pessoa ter uma ideia, outra pessoa ter outra diferente, não quer dizer que a sua ideia esteja errada e a minha é certa, ou a sua esteja certa e a minha é errada, só são ideias diferentes". Acho interessante isso. Então você falou uma coisa positiva do que você entendeu, deu a sua opinião que a gente considera negativo, porque é contra aquela que ele deu, e depois encerra com alguma coisa positiva, como esse exemplo que eu dei, tá? Mas não na hora, porque quando você rebate na hora, vem o "ninguém me entende", percebe a diferença? Tá bom? Espera aí gente, essa alergia ainda acaba comigo. Desculpa, viu? Então é isso, tá bom? Ouve atentamente, não demonstra que você está rejeitando a ideia, repete o que ele falou e dá a sua opinião. Se você concorda, continua a conversa. Se você não concorda e vocês não têm o hábito ainda de conversar muito, deixa para dar sua opinião em outro momento e, com essa técnica que eu te falei, positivo, negativo, positivo, e com o tempo, a tendência é que vocês possam, na mesma conversa, colocar ideias divergentes sem que o outro entenda que é pessoal ou que você está contra ele, mas que simplesmente a sua ideia é diferente da dele, sem que isso implique numa rejeição. Percebe a diferença? Usa aquelas técnicas de contar os seus segredos, usa as técnicas de ter um momento de conversar em família, que seja no horário de jantar, que seja reunião de família, que seja assim, olha, eh, sei lá, toda quinta-feira à noite a gente vai para o carrinho de lanche da esquina, ou a gente vai para a pracinha, ou a gente vai sentar na sala e fazer a nossa reunião de família. E aí a gente vai conversar, vai falar a respeito, porque tem família que não consegue mesmo compatibilizar os horários e ter um momento ali para conversar todos os dias, isso é fundamental, mas às vezes não dá, não é? E se você não tem esse momento, tenha como uma meta, como uma prioridade na sua vida que pelo menos uma vez por semana a família inteira sente para conversar, para jogar baralho, para jogar jogos de tabuleiro, e para estar se comunicando, fazendo coisas juntos, tá bom? E sempre abrindo esse canal, tá? Eu espero de verdade, gente, que esse vídeo, que essas ideias tenham te ajudado, tá bom? Lembra de nunca perder a paciência, né? Para não fechar o canal de comunicação, e a tendência é que ele se torne cada vez mais fluido, cada vez mais fácil, cada vez mais gostoso de conversar, cada vez precisa de menos técnica, né, e ter paciência, tá. É amar e ter paciência, é o segredo para lidar com adolescentes, tá bom? Super beijo, fica com Deus, sempre alerta, e a gente se vê segunda-feira